que você acha que difere a Igreja Batista das outras igrejas? Então, nós vamos falar das nossas praxes, ou seja, do nosso dia a dia. Bom, a nossa igreja, a primeira igreja batista, ela é um pouquinho diferente das demais pelo seguinte. Lembrando, pastor, só te cortando aqui, Sim. a gente está fazendo um bate-papo, para quem está chegando agora aí, estou recebendo o pastor Rogério. A gente não está debatendo religiões, né? Uhum. Nós estamos falando da fé, que cada um foi doutrinado de uma forma, então, assim, e Deus é um só. Isso. E estamos falando, assim, nós estamos trazendo história, falando sobre o que difere um pouquinho de cada igreja, que a nossa fé sempre foi a mesma, né? Essa bola que você levantou agora é muito interessante. Quando você perguntou assim, quem é o Rogério, eu falei muito rápido. E na minha infância, os meus princípios cristãos foram aprendidos na Igreja Católica. Então, eu tenho uma identificação muito grande com a Igreja Católica. Tanto é que quando as pessoas estão visitando a nossa igreja, e eles percebem que nós não temos aquele costume de falar mal, muito pelo contrário, nós procuramos absorver o que os outros têm de bom, e nós temos muitas coisas boas para aprendermos com os católicos, como, por exemplo, os católicos eles têm 3 coisas fundamentais que são também nossos princípios. E você vai concordar comigo. O mesmo Deus, o mesmo Salvador e o mesmo Espírito. Então, só isso aí já é motivo suficiente para eu ser aliado e não ser adversário. Então, isso para mim é muito importante. Esse mês de maio, por exemplo, nós comemoramos na nossa igreja o mês da família. A Igreja Católica é o mês de Maria. Sim. É o mês de Maria. Então, esse mês de maio nosso é todo voltado para a família. A Igreja Católica, mesmo falando de Maria, vai falar diretamente de quê? Da família de Maria. Claro, como aquela mulher, como aquela mulher que foi exemplo para todos nós. Mas voltando aqui na diferenciação e na praxis da Igreja Batista, primeira coisa, a nossa igreja ela é ligada a uma associação local, a uma convenção estadual e uma convenção federal, que nós chamamos de Convenção Batista Brasileira. Uhum. Tá? Então, a Igreja Batista ela não é uma igreja solta, ela tem ligações e ligações fortes, né? Doutrinariamente, todas essas igrejas elas são ligadas e nós temos um pacto, né? Que é chamado Pacto das Igrejas Batistas. Então, nós temos um corpo doutrinário baseado dentro da Bíblia e que nós não fugimos dessas doutrinas. E aqui no nosso estado, nós já estamos chegando a 100 mil batistas. Em todo o Brasil, nós temos, a última estatística que eu fiz, dava quase 3 milhões. 100 mil igrejas? Não, 100 mil fiéis. Ah. 100 mil fiéis. Então, e o que vai diferenciar a nossa igreja das igrejas neopentecostais e pós-pentecostais é o que eles chamam de batismo no Espírito Santo, que é o falar de línguas, revelações, sonhos, e que nós não negamos, muito pelo contrário. Nós cremos também nos dons do Espírito Santo, na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Porém, se você for na nossa igreja, você não vai ver todos tendo revelação no mesmo tempo, no mesmo momento. Você não vai ver todos tendo o dom de língua, exercendo o dom de língua ao mesmo tempo. Não, porque tem um texto bíblico que vai nos dizer, olha, quando vocês estiverem cultuando e o culto for público, vocês façam com ordem e decência para que todos possam entender o que vocês estão fazendo. E se nós formos fazer um culto totalmente na dependência do Espírito Santo e ele der
o dom de línguas naquele momento, você que está nos visitando, você vai falar assim, poxa, essa igreja aqui não é uma igreja de pessoas sanas, não. Tem alguma coisa aqui que não bate, porque você não vai entender nada. Então, nós entendemos que os nossos cultos precisam edificar a vida dos membros, mas também a vida daqueles que estão nos visitando. Então, uma das principais características são essas. Nós temos uma organização, associação, convenção estadual, convenção brasileira. É uma gestão por uma gestão. Isso. E nós temos executivos em cada uma dessas instâncias, que ele orienta, que ele ajuda, que ele dá suporte em todos os sentidos para aquelas denominações que necessitam e que buscam. E a segunda coisa que vai nos diferenciar é a manifestação do Espírito Santo. E uma terceira coisa também que vai nos diferenciar e muito é que a nossa igreja não é uma igreja fundamentada em campanhas. Temos campanhas na nossa igreja, sim, mas a igreja não vive de campanha, porque as campanhas, em geral, você vai perceber também nas igrejas neopentecostais, pós-pentecostais, não temos nada contra as campanhas. Eu vejo que elas também ajudam muito, campanha de libertação, campanha de cura, tudo isso é válido, mas nós não temos essa característica.